Começou. Opa, estamos ao vivo. Quinto dia de desafio. Pois é, meus caros. O pessoal vai entrando aí. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Vão chegando, vão chegando. Logo o professor Guilherme já vai estar online aí. Vamos estar todos juntos nessa live. Quinto dia de desafio. Falaremos hoje de Chesterton e o tomismo, certo? Qual é a relação de Chesterton e Santo Tomás de Aquino? Veremos isso hoje, certo? Espero que estejam todos bem, vocês. Espero que apreciem. O Guilherme já é de casa, já, né? Já é nosso convidado constante. Aqui vamos visualizar o pedido, então, do Guilherme e vamos adicionar. Beleza, vocês estão me escutando aí? Conseguem me ouvir? Espero que sim. Opa, boa noite, Tudo Guilherme. bom, Júnior? Tudo bom? Boa noite. Beleza? Tudo ótimo. Tudo certo. A gente estava assando aqui um pão com linguiça aqui, parei, deixei pro meu cunhado assar. Aqui tá tudo excelente, né, cara? Gaúcho, quando tá assando alguma coisa, tá sempre Já tá feliz. tá faceiro, né? Pois é. Mais uma live, então, Guilherme. Quarta no ano, terceira aqui na página. E vamos falar, então, sobre um assunto que a gente perdeu, né? Quem viu aquela live foi única. Então, eu peguei algumas coisas daquela e peguei algumas novas pra gente inserir nesse desafio. E queria começar, para nós iniciar aí os assuntos, perguntando sobre o tomismo de Chesterton, né? Se Chesterton, essa é uma pergunta que eu já te fiz da outra vez, Chesterton, se ele se enquadra como um tomista, já que a obra dele não é uma obra, assim, vamos dizer, organizada filosoficamente, ao menos Sim, no seu exterior. sim. Não, perfeito. Nós podemos falar que uma pessoa é tomista em dois sentidos distintos, né? Ao menos dois sentidos. Um seria uma pessoa que tem uma metafísica estruturada, que segue os princípios metafísicos de São Tomás, então uma coisa mais estrito sensu, assim, no sentido bem filosofia, nesse sentido. Então, nesse sentido, Chesterton não é um tomista, no sentido que ele não é um filósofo no sentido metafísico, ele não tem um tratado de metafísica, um tratado de lógica, um tratado de ética, ele não é esse tipo de pensador. Mas esse não é o único sentido que alguém segue um pensador filosófico. Ele tem uma obra que é riquíssima sobre vários aspectos, com várias ideias de cunho de verdadeira sabedoria, de pensamento literário, de crítica literária, de visão de mundo, de análise política, ou seja, de uma grande gama e até de comentários filosóficos, de uma gama fantástica que segue os princípios de São Tomás. Então, nesse sentido, ele é tomista, no sentido que ele está seguindo os princípios de São Tomás, que ele foi influenciado por São Tomás, e que ele tem uma visão de mundo que se enquadra na visão de mundo de São Tomás. Claro que ele tem fases da vida, certo? E essa presença maior do São Tomás, ela se dá mais no momento posterior da vida dele, especialmente depois da conversão ao catolicismo, né? Mas mesmo assim, mesmo nas fases anteriores da vida, nós não podemos esquecer, quando a gente fala todo esse pessoal da Inglaterra, seja o Tolkien, seja o Lewis, seja o próprio Chesterton, da influência gigante que teve o cardeal Newman na Inglaterra, e isso passou um certo tomismo cultural para a Inglaterra que foi uma certa onda. E não que o cardeal Newman fosse o maior propagador necessariamente do tomismo, mas a visão que ele dá da história da educação de tudo é basicamente uma narrativa extremamente medievalista, extremamente focada em São Tomás. Então ele teve essa influência, mesmo antes da conversão. Se a gente lê um Ortodoxia, é claro que já tem um pouco desse clima tomista que está surgindo na Inglaterra, está ali pairando, ele se identifica de algum modo com isso, tanto que ele cita na Ortodoxia Joana d'Arc, ele cita, basicamente as referências dele são todos de santos católicos, né? O próprio o homem que era quinta-feira, ele já tem aí vários elementos que seriam tidos como católicos, seriam mais próximos aí da Igreja Católica mesmo.
Então, mesmo que ele não fosse exatamente católico ainda nesse ponto, o mindset dele é bem thomista já antes, né? Sim. O Chesterton, talvez alguém aqui na live não saiba, né? Ele escreveu uma obra sobre Santo Tomás, uma biografia, praticamente foi a última obra assim completa escrita da sua vida, né? E, enfim, o episódio todo é bem, assim, bonito, né? A forma como ele escreveu e um tanto, assim, acho que a palavra místico não é a melhor, mas a história, ela é um tanto paradoxal, né? Ele pede para que ela compre os Uhum. livros, a Dorothy, depois ele não usa nenhum dos livros e ele continua, né, falando, etc. Mas o Chesterton, quando ele escreveu São Francisco de Assis, que foi a primeira biografia de santo que ele escreveu, ele escrevia no jardim, né? Ele ia olhando para a natureza e escrevia no jardim, né? E quando ele escreveu Santo Tomás, ele escrevia andando de um lado para o outro e pensando, ele tinha que pensar, né? E investigando ideias. E esse livro do Chesterton sobre Santo Tomás de Aquino, assim, quando uma pessoa vai ler, melhor, quando tu foi ler, qual foi a impressão que tu teve do livro que tu poderia passar assim, tipo, em primeira mão, assim, quando tu pegou o livro? A primeira vez que eu peguei o livro, Isso. Deixa eu pegar ele aqui. então, a minha impressão, bom, a primeira vez que eu peguei esse livro, eu já tinha me convertido pela leitura de São Tomás de Aquino, já estava lendo sobre São Tomás de Aquino há uns 3 anos e já tinha lido outras coisas do Chesterton, então assim, não foi uma, como é que eu posso falar, não foi uma leitura assim, esse livro, basicamente, eu achei fantástico. Eu peguei e tive uma impressão de um cara que estudou São Tomás de Aquino profundamente a vida toda, assim, porque ele, veja, é um livro muito simples, é um livro muito introdutório, é um livro extremamente leve, só que ele vai direto ao ponto, ele vai no cume das coisas. Sabe que teve uma coisa que pouca gente se atenta. Naquele livro As Grandes Heresias do Belloc, e o Chesterton muito ele tem a visão histórica do Belloc, certo? Claro, tem toda uma filosofia da história que ele constrói ali no Homem Eterno, mas ele basicamente segue a narrativa dos fatos tal como o Belloc apresenta. Raramente tem alguma disparidade entre os dois como isso. E um dos cumes do Grandes Heresias, e para o Belloc, na visão de mundo do Belloc, que é um dos elementos mais importantes da história, foi justamente a luta contra os cátaros na França. Porque essa luta contra os cátaros na França, basicamente, era a união daqueles medievais que odiavam o corpo, odiavam a matéria, odiavam a criação do mundo, odiavam a alegria, odiavam tudo que era mais positivo. Então queriam uma teologia realmente de automutilação, não sei o quê. Muitas pessoas acusam a Idade Média disso, mas na verdade eram os inimigos da igreja que faziam isso. Então o pessoal fala, na Idade Média as pessoas tinham um culto contra o corpo, contra o sexo, contra não sei o que, isso na verdade eram os cátaros. E o Belloc ressalta que o grande adversário dos cátaros foi quem? São Domingos, que fundou a Ordem Dominicana. Então, na cabeça do Chesterton, os dominicanos surgem como realmente aqueles que trazem a Era da Luz de novo, assim, numa época em que esses cátaros estão realmente trazendo a escuridão, vem a Era da Luz e vem a alegria, o amor ao corpo, o amor à matéria, o amor à criação. E esse livro reflete muito essa visão de São Tomás, ou seja, uma visão mais abrangente, que não pega só a questão da... Porque nós temos as fontes da biografia de São Tomás, que ele consultou para isso, que é basicamente principal, tem várias, mas a principal é o Padre Reginaldo, né? O Padre Reginaldo que foi o confessor dele, que basicamente escreveu a vida dele, então a obra, a referência mais próxima, né? Que nem São José de Anchieta, a gente tem o Pero Rodrigues, que foi próximo dele, que é uma referência muito próxima. No Chesterton a gente tem o Padre Reginaldo. Mas ele vai além disso, porque ele entende o contexto em que surgiram os dominicanos, ele entende o contexto da família do São Tomás, ou seja, qual que era o impacto político, quem era Frederico II, e isso ele pegou muito ali do Belloc também, quem era, o que significava ser sobrinho de Frederico II, o imperador do Sacro Império Romano Germânico naquela época? O que significava ser um dominicano? O que significava tudo isso? Então ele consegue dar luz para fatos que praticamente nenhum biógrafo deu, de uma maneira muito, de fato, alegre. E aí ele conecta isso ainda com quem foi uma figura como, por exemplo, quem foi São Luís, da França. Então ele tem o contexto todo na cabeça,
e daí ele vai narrar São Tomás pegando o espírito da obra dele. Então, a minha impressão desse livro é de um livro maravilhoso, é um dos melhores livros até hoje. Eu trabalhei esse livro já em ensino médio, né? Dei para os meninos em ensino médio. Até hoje ainda acho uma das melhores introduções que tem para São Tomás de Aquino, né? Só discordo do que ele fala do Platão lá, que é uma... Já tinha feito a ressalta na outra live, que eu acho que ele é muito... Claro, São Tomás é crítico de Platão, mas ele abraça muito do platonismo via outros autores, via Boécio, via Agostinho, via o Pseudo Dionísio, assim por diante. Então, São Tomás tem referências platônicas também. Aliás, Santo Agostinho é um dos maiores referências de São Tomás. Então, nesse ponto, eu dou um desconto para o Chesterton, que ele foi um pouco injusto. Mas, tirando esse ponto, veja, o resto do que ele fala lá é muito preciso, e foi feito de uma maneira totalmente peculiar. Ele dita para ser, ele dita igual São Tomás, aliás, é engraçado, porque ele tem muitas semelhanças. Ele é uma pessoa grande como São Tomás, ele é uma pessoa que anda no mundo criado como São Tomás, então ele no fundo, ele ainda consegue passar no meio da biografia vários pontos que ele tem em comum com São Tomás ali, tão mais ou menos presentes. E de fato é um texto maravilhoso, né? Ele pegou na época, né? Um dos papas que ele teve ali vivo era o Papa Leão XIII, né? Que com a Patris fez esse resgate, né? A leitura de São Tomás, que já era o doutor comum, mas que necessitava, assim. E o próprio Nelton mesmo, que surgiu depois, né? Ele acaba, ou mais ou menos na mesma época, ele acaba sendo parte disso. Mas tem um capítulo que me encantou muito, e aí eu queria ver bastante a tua opinião sobre ele, que é o capítulo 5º, né? Que tá aqui. A vida real de Santo Tomás, né? Porque a questão da realidade e do realismo, Chesterton falava muito disso, né? E quando ele se converteu, o Belloc, ele falava muito que a igreja era a portadora da verdade e da própria realidade, ele dizia assim, né? Ele dizia muito isso. O Belloc falava muito isso, ou seja, que nada é mais real do que a igreja, né? E que... sim, é um francês, né? Então... Oi? Não, é um francês. Os franceses adoram essas coisas. Eles gostam de frases dramáticas, assim, jogadas assim. É o barato. O senso de humor dele é o senso de humor francês. É completamente peculiar, assim. Exato. E quando ele fala da questão da vida real, uma das coisas que ajudou muito o Chesterton a se converter foi justamente essa questão que a igreja explicava o mundo de fora, né? Ele dizia muito isso, ou seja, não era só o mundo da espiritualidade, o mundo de dentro, mas o mundo que existe fora ali. As coisas que existem. E todas as teorias da igreja davam sentido, ou seja, não existe um ponto fraco para Chesterton. Ele vai percebendo que não é só a questão do tomismo, mas a igreja em si. Mas o tomismo é o ápice, né, da vida intelectual da igreja. E esse capítulo, A Vida Real de Santo Tomás, ou seja, o que seria essa vida real de um homem que é acusado de ser tão teórico até hoje? Sim, veja, a Aeterne Patris faz essa narrativa, né, de São Tomás como o cume da filosofia. Interessante porque Leão XIII vai ser a pessoa que vai ressaltar a doutrina social da igreja, que vai impactar o Chesterton monstruosamente. Leão XIII vai ser a pessoa... Várias coisas que o Chesterton fala, pensa, direciona, tem de fato uma grande influência de Leão XIII. Engraçado que meu bisavô era fanático por Leão XIII, pela doutrina social da igreja, e ele lia latim, as encíclicas de Leão XIII para minha avó, para as irmãs dela, lá em Nova Cruz, no interior do Rio Grande do Norte, para você ver como eram as coisas. Enfim, quando a gente fala do tomismo como a vida real, a gente tem dois aspectos aí, tem até um trocadilho nessa história de vida real, certo? Por um lado, São Tomás é um grande apologista do realismo. Ele é realmente aquele que traz de volta o realismo para a igreja de uma maneira muito forte. Ele tem... Aí qual que é a grande diferença do realismo de São Tomás em linhas muito gerais, assim, que esse é um tema muito complexo, certo? Existe uma briga na Idade Média, que é essa briga, que era a briga entre os nominalistas e os realistas, certo? Aqueles que viam os universais como reais e aqueles que viam os universais como meros nomes. Era basicamente a briga do Rosselino
E com o grande líder da escola realista foi, por exemplo, Guilherme de Champeau. Guilherme de Champeau criou a Abadia de São Vítor, que teve como aluno Hugo de São Vítor, e depois Ricardo de São Vítor. Esses vão influenciar São Tomás substancialmente, assim como toda a alta cultura europeia. Aliás, se não fosse esse movimento, o Guilherme de Champeau era professor de uma escola catedral, que era da Catedral de Notre-Dame, né? Foi ele um dos principais responsáveis por Paris virar esse grande centro intelectual que vai vir a ser, e São Tomás vai ser professor em Paris. De outro lado, veja, só que o realismo do Guilherme de Champeau, do Hugo de São Vítor, ele é fundamentalmente o realismo agostiniano, platônico, das ideias existentes em Deus e da participação. São Tomás, ele não nega, como algumas pessoas acham, esse realismo platônico. Ele, aliás, defende uma noção de participação, está ali no De Veritate, para quem duvidar o que eu estou falando, abre lá, só fala, São Tomás segue a teoria dos universais de Aristóteles, não é 100% verdadeiro. Você abre lá o De Veritate, lê com cuidado, vai aparecer lá, que tem participação, ou seja, porque São Tomás está muito preocupado em afirmar uma coisa que é muito própria dele, e isso é muito filosofia de São Tomás. Tanto o Tratado da Lei é muito dele, que as coisas têm o seu ser, certo? Participando de Deus, ou seja, Deus é o ser por excelência, as coisas têm o seu ser à medida que participam de Deus. Então isso é muito filosofia de São Tomás, tal como o Tratado da Lei, que é bem típico da filosofia dele, coisas que foi ele que criou. Mas São Tomás tem um negócio que é único na história, porque ele dominava tanto essa tradição realista agostiniana, que ele conseguiu casar ela com o aristotelismo. Ele foi lá estudar biologia com o Alberto Magno, e ele falou, gente, e se todo esse conhecimento do mundo natural, toda essa teoria da ética, toda essa teoria da política do Aristóteles pudesse ser casada com o agostinianismo, com a visão dessas escolas catedrais, essa visão monástica, essa visão de Agostinho e tal. E aí ele conseguiu casar isso. O resultado foi que ele criou uma filosofia que é profundamente cristã e que valoriza substancialmente o mundo criado, a realidade, o mundo concreto, os reais que estão na minha frente. Por quê? Aristóteles colocava a realidade dos universais nas coisas também, na questão da matéria e da forma, na composição das coisas, né? Então, assim, em linhas muito gerais, São Tomás traz de volta, sem excluir o que tinha de melhor na filosofia agostiniana, ele traz de volta uma valorização tremenda do mundo natural. E isso é uma verdadeira revolução, porque muitas pessoas pensavam as duas coisas como contraditórias. Ou tem a vida contemptus mundi, eu vou viver aqui na vida religiosa, vida isolada, ou tem o mundo criado. Então as duas coisas são irreconciliáveis. Em São Tomás, essas duas coisas se reconciliam de uma maneira maravilhosa. Então, é isso que o Chesterton está vivendo, porque o Chesterton vive numa era vitoriana em que ele cansou do decadentismo, do pessimismo, do romantismo, dos exageros sentimentais, do hegelianismo, que é outra coisa que ele cita no capítulo. Ou seja, os filósofos modernos, eles aceitam tudo menos o real. A noção de que os objetos são reais, que eu posso conhecer a realidade e que eu posso contemplar essa realidade. As coisas estão no processo de tornar, ou o sentimento é o foco das coisas. E nesse decadentismo vitoriano, é um hedonismo misturado com sentimentalismo, que é tudo. Então, eu preciso viver uma vida, testar os prazeres do mundo, viver uma vida estética, apreciar todas as coisas, e vai para aquela coisa meio dark, meio não sei o que é própria. E daí o Chesterton fala, não, vocês entenderam tudo errado. O mundo é real, o mundo existe e ele é bom. E a cerveja é uma coisa boa. E daí dá um tilt naquela cabeça, ora puritana, ora hedonista da era vitoriana. Por quê? Nem o hedonista, nem o puritano conseguem apreciar a cerveja. Um porque é escravo dela e o outro porque a odeia. Então alguma coisa... E aí São Tomás é realmente aquele que traz esse realismo do meio do caminho, da virtude intermediária que é tão própria de Aristóteles, de amar o mundo, ver a bondade dos bens do mundo, mas ordenando esses bens para uma realidade maior. Então São Tomás casa tudo isso, e aí todo o progresso das ciências naturais ganha uma conotação verdadeira. Chesterton está muito preocupado, porque na época do Chesterton, a ciência virou cientificismo, virou materialismo, virou um culto da ciência a despeito do real. E em São Tomás, a ciência não é uma exclusão do real, ela não é
para manipular o mundo contra o real. Ela é um abraçado real junto com o mundo, ou seja, junto com toda a realidade. Então, isso ele quer resgatar de qualquer modo, né? Então, o realismo de São Tomás tem a ver com isso. É muita... E aí, o outro elemento que é real, que é irônico, é que São Tomás era de uma família real. E daí ele deixa essa família real, ele era parente do imperador do Sacro Império Romano Germânico, tinha uma carreira que eles queriam fazer dele papa, queriam fazer, armar para ele virar papa, ameaçando os caras, botar fogo aqui, ameaçam outro ali, vão fazer ele papa, vão criar uma carreira de bens terrenos, né? E ele larga tudo isso para estudar filosofia e ser mendicante em Paris e tudo. Então a realeza de São Tomás, ele larga o, o real no sentido monárquico pelo real do mundo. Sim. Tá me surgindo um monte de pergunta interessante para indicar para o pessoal e que eu achei interessante nas tuas falas. Mas uma das coisas que eu gostaria que nós abordássemos, eu tenho a minha opinião quanto a isso, principalmente por causa de uma questão antropológica, mas eu quero ver se de repente tu me trazendo uma outra visão eu possa mudar de ideia. Porque assim, além dessa obra aqui, né? Que, bom, Chestertonismo, evidentemente você está falando dessa obra aqui. Mas existe alguma outra obra que tu lê de Chesterton que tu pense, cara, esse cara aqui, ele segue São Tomás de Aquino nisso que ele está falando, assim. Isso aqui é muito parecido com a filosofia tomista da igreja, assim. Tu identifica isso em algum outro livro dele, mais claramente? Sim, sim, com certeza. Eu identifico isso em toda a obra... Como é que eu posso falar? Pós-hereges, da época do hereges em diante, toda a obra. Eu vejo a ortodoxia como influenciado por um mindset tomista. Veja, o quanto é consciente isso, a gente pode debater o quanto ele tinha noção de que isso era uma visão de mundo tomista, realista. Mas sim, com certeza. Aliás, o ortodoxia é uma afirmação do realismo. Mas assim, se você cavar o realismo na igreja e tentar expressar ele, você vai sair com uma linha igual a da ortodoxia. Toda a parte de doutrina política dele e econômica, toda ela é muito influenciada pelo tomismo, muito, muito. Aliás, muitos dos modernos não entendem. Esses dias eu estava passando nervoso assistindo um debate distributivismo versus livre mercado, né? E o cara estava falando e eu vi que ele não entendia lufas do que ele estava falando sobre o que era distributivismo. Aí ele falou, não, porque a igreja condena o socialismo. Eu falei, bom, beleza. E a doutrina distributivista também. Então, assim, já partiu da premissa errada, chega a uma conclusão errada. Ele achou que ele claramente estava debatendo achando que distributivismo é o Estado pegar os bens das pessoas e distribuir, né? Então, assim, nada mais longe da visão do Chesterton. Mas, enfim. Então, a doutrina econômica dele, sim, é muito tomista. A doutrina política dele é muito tomista. E aquela visão de mundo do ortodoxia é muito tomista também. Então, eu diria que tem mais ainda, porque, veja, como visão literária, ele segue muito uma estrutura aristotélica num contexto cristão. E mesmo que isso seja inconsciente, isso vai para uma linha tomista. São Tomás não deixou exatamente tratados de teoria literária, mas a gente vê isso no Tolkien, por exemplo. Quem tentar seguir Aristóteles, mas trouxer toda uma bagagem medieval e católica, de filosofia católica, medieval, na literatura vai rumar para um lado mais semelhante à filosofia de São Tomás. Então eu vejo que sim, na fase posterior da vida dele, que é a que a maioria das pessoas segue, certo? As obras mais do começo da vida não são as mais populares, via de regra o pessoal se direciona realmente mais para a fase mais madura. E nessa fase mais madura, muito. A questão, por exemplo, da interpretação de figuras históricas, muito. Assim, claro, é que depende do que você está falando por tomismo. Você falar assim, tomismo é falar de metafísica da participação do ser, daí nada disso que eu falei se encaixa, mas se você pegar a teoria política de São Tomás, é muito parecida com o distributivismo no geral. Sim. Tem gente que arrancaria os cabelos de eu falar isso, fala, não, que absurdo. Eu adoraria debater com quem fala que não é, vamos pegar lá os livros e ver. O tal lá do cara, o economista liberal lá, ele acha que São Tomás fala uma coisa na economia, ele fala outra, ele está falando da teoria do preço justo. Aí eu abri lá o livro de São Tomás, daí falava o contrário do que está sendo falado no debate. Aí eu falava o quê? Então, assim, cada um fala uma coisa, mas eu acho que tem muita semelhança, sim. E logo, logo eu vou estar conseguindo soltar as lives
foram duas, no fim das contas, né, que a gente fez sobre o distributivismo. E daí o pessoal que perdeu aquela, foi 1h40 de live, vai poder aproveitar, porque tem bastante coisa lá Fantástico. que foi falada. Agora, eu percebo muito isso na obra do Homem Eterno, assim, principalmente na forma Sim, com certeza. como ele apresenta o homem antigo que buscava Deus, né? Então, assim, eu percebi muito a questão da virtude da religião, que no fundo sempre permeava o homem, né? E eu achei isso impressionante, Sim. por causa justamente que o Chesterton, e até é uma analogia que ele faz nessa obra, fazendo um adendo, que ele diz assim, as pessoas dizem que porque eles não riscavam lá sobre religião na parede, logo ele não tinha religião, né? E daí o Chesterton começa a dizer que isso daí é uma insanidade, ou seja, você não entende nada de lógica. Porque ele podia estar escrevendo sobre religião e você não entendeu. Ele podia não estar escrevendo sobre religião porque ele estava com a religião em outro lugar. E assim ele começa a fazer todos esses exemplos que ele sempre faz. Isso é típico de alguém tomista, ou seja, se utilizar da lógica, né, para você inicialmente peneirar o conhecimento. Então, se você não faz isso, você não consegue ter nenhum tipo de concretude mesmo. O que você vai acreditar se você deixa as bases relativas, né? The Ball and the Cross, influência tomista, certamente, Homem Eterno. Sim. É que não dá para fugir, a partir do momento que ele se converte, mesmo quando ele se converte ao anglicanismo, ele está indo numa direção católica do anglicanismo, por isso que eu citei também o Newman, porque na época dele, veja, o que estava em moda no anglicanismo era o catolicismo. Então, até uma fase posterior, mas o filho do arcebispo Canterbury, o Robert Hugh Benson, né, que está bem nesse contexto, vai se converter ao catolicismo. Boa parte das figuras do renascimento literário britânico vão se converter ao catolicismo na época dele. Então, mesmo dentro da igreja anglicana, o que estava em alta era o catolicismo. Então, assim, é difícil fugir do tomismo nesse contexto, sabe? Então, assim, praticamente tudo que ele escreveu já na fase cristã já tem influência tomista. Isso aí não... Veja, é isso que o pessoal não sabe, assim, muita gente não sabe. Até eu gravei um vídeo, vai ao ar sei lá quando, mas eu gravei recentemente, que era C.S. Lewis e a Igreja Católica, falando sobre a relação do Lewis com a Igreja Católica, que é muito, muito interessante, porque, enfim, muitas vezes o Lewis apresenta, o Lewis é protestante. Sim, mas o protestante que acreditava no purgatório, nos 7 sacramentos. E daí eu começo a falar todos os ensinamentos do Lewis, as teorias do Lewis, o quanto elas tinham protestante. Então, a Inglaterra é um caso um pouco à parte nesse período aí do século XIX para o XX, né? Porque, de fato, o movimento que está bombando é o católico. E São Tomás, quando você fala do magistério da igreja desse período, você vai ter ali Leão XIII, Pio XI, Pio IX, que veio antes de São Tomás. O que está em alta é o tomismo. O negócio que está bombando mesmo é o tomismo. Então, assim, não tem como fugir desse fato, né? Ainda mais o Chesterton, que é um medievalista tremendo. E aí a coisa... Aí tudo se casa de uma maneira... Ele traz a Idade Média que os outros não estão trazendo, porque os românticos estão querendo pegar uma Idade Média sentimental, obscura, irracional. E aí ele traz a Idade Média racional das catedrais e tudo, e ele é o cara que está trazendo. Então o Chesterton é maravilhoso. Por isso que é bom senso de humor. O Tomás tinha bom senso de humor também, como todo mundo que é sensato tem um senso de humor bom, assim. Sim, o Chesterton falava até, né, que duas coisas para ele sempre estavam presentes nos santos e nos homens religiosos, que seria o riso e a humildade, né? Então, são uma das coisas que eu tinha muito. Mas o pessoal está perguntando bastante ali, e acho que vale a pena para a gente comentar, que é a questão do tomismo em si e de Santo Tomás, né? Porque definir o que é o tomismo, talvez a gente precisaria fazer uma outra live. Então, a gente não um pouco amplo, essa questão é um pouco amplo. Mas, basicamente, assim, estudar Santo Tomás, né, além dessa obra de Chesterton aqui, que é um excelente início, é algo que vai exigir um certo tipo de consagração, como o Pastor fala lá na via intelectual, né? Ou seja, você vai entrar num mar, cara. Então você se prepare para dar muitas braçadas. Então, assim, se nós fôssemos indicar
duas vias de estudos, ou seja, estudos introdutórios a Santo Tomás, de biografias, de introdução, como, por exemplo, o livro do Fábio, que foi traduzido agora, né? Tá bom, esse é Ao espetacular. tomismo, que é excelente. Então, nós temos aí uma via. E aí eu queria escutar um pouco o que tu acha sobre isso. Porque eu, por exemplo, que eu já consultei de tomista sobre por onde começar a estudar Santo Tomás, e que eu já escutei de resposta, é um negócio inacreditável. Começa por João Amial, começa por Fábio, começa pelo Gardeio, começa pelo Jean-Pierre Torrel, e por aí vai. Né? E em Uhum, compensação, tem a obra do Santo Tomás de Aquino. Né? E aí também você claro. tem inúmeras indicações. Não, começa pela Suma direto. Não, leia os comentários dele. Não, leia a Suma ao mesmo tempo as duas Sumas. Assim. O que tu diria para o pessoal que está aqui na live, depois está gravado, sobre como iniciar os estudos, seja por introduções ou biografias, seja pelo próprio Santo Tomás mesmo? Sim, o que eu não gosto como introdução é o Gardeio, o Jusson, eu não gosto como introdução, e o Torrel também eu não gosto como introdução, não gosto de nenhum desses três. Então, eu, via de regra, de obras introdutórias, eu gosto do João Amial, bastante, do livro dele, porque também é bem biográfico, é bem Sim. estudo da vida de São Tomás, então aí não atrapalha. Quer dizer, quando o cara quer ser muito conceitual, o Gardeio, por que eu não gosto? Não é que é um livro de má qualidade, é que simplesmente ele quer dar muitos conceitos, e às vezes eles não estão exatamente como está em São Tomás, e cria uma certa confusão, deixa a leitura mais viciada. Então, eu não gosto tanto dessa linha. Eu gosto do Fabro bastante, muito mesmo. Essa breve introdução do tomismo do Fabro. Eu acho o Fabro um dos melhores intérpretes de São Tomás que tiveram assim, ever, sabe? Nos grandes intérpretes de São Tomás, porque ele entendeu a doutrina da participação do ser. Isso daí é fundamental. Então, a breve introdução ao tomismo do Fabro. Eu gosto bastante da síntese tomista do Garrigou Lagrange. Eu tenho eu tenho algumas divergências da exposição que ele faz lá, da interpretação dele de São Tomás, mas eu gosto desse livro também. E eu gosto desse do Chesterton, porque também é muito biográfico, entra pouco na filosofia mais. E fora essas introduções, o Maritain também eu acho uma péssima introdução, então eu não gosto nem do Gardet, eu não gosto, exceção ao Garrigou Lagrange, eu via de regra não gosto dos franceses como introdução. Os Sertilanges que perguntaram também pode ser interessante, não é Sertilanges estaria para mim assim é uma boa sim, não é uma introdução ruim, mas eu ainda preferiria esses outros que eu citei em relação a ele. Mas aí Maritain, Gilson, eles têm uma carga muito pesada interpretativa, Gardel, muito na linha deles. O Maritain, para mim, ainda está totalmente errado na interpretação dele, então ainda tem mais esse outro problema. Independente O disso, Maritain, deixa eu fazer um adendo que é, o padre que me casou, ele é doutor em línguas, ele vive sugando, ele é argentino, né? Daí ele me passa tudo quanto é tipo de escola argentina, tomista, etc. E ele me disse assim, meu filho, Maritain, você leia os elementos fundamentais, né, de filosofia ali, a introdução. Depois, tem uma outra coisa que se salva, mas depois ele não, degringola. desanda. Ele teve fases, e assim, o pior, ele é um dos casos mais incríveis de autor que eu vi ele piorando. Ele vai piorando muitas vezes, ele melhorou e daí piorou depois, então é muito confuso. Régio Olivet perguntaram, o manual de filosofia é bom, mas aí não necessariamente introdução a São Tomás. Não é que o Régio Olivet é uma boa biografia para introduzir São Tomás, não é. Mas é uma boa história da filosofia. O curso de filosofia do Régio Olivet é bem legal, como história da filosofia. Então, é uma das que eu recomendo também, né? Então eu recomendo esses, basicamente. Fora isso, eu recomendo fortemente para tudo que as pessoas adentrem a própria obra de São Tomás. Então, que a pessoa leia. Basicamente, você tem aí dois autores, você tem três autores que, assim, a leitura deles é pré-requisito para você entender São Tomás. É o mínimo, assim, para você conseguir adentrar. Aristóteles, no fundo, e para poder entender razoavelmente bem Aristóteles, tem que conhecer Platão, certo? Mas assim, enfim, abstraindo isso, Aristóteles tem que conhecer Aristóteles, conhecer bem a filosofia aristotélica, tem que conhecer muito bem Agostinho. De todos os filósofos, quem é o mais importante para eu conhecer para São Tomás? Agostinho. Não é Aristóteles? Sim, claro. Aristóteles, se você não entender a terminologia dele, você não vai entender o que o São Tomás está falando, claro. Porém, Agostinho, ele é a grandíssima referência da Idade Média cristã como um todo, certo? Ele é o nome da filosofia na época de São Tomás. Então, São Tomás tem muita coisa que ele está ali no âmbito da discussão agostiniana. E daí, alguns outros autores, por exemplo, como o
Boécio, que São Tomás cita bastante, como Hugo de São Vítor, esses grandes autores cristãos, eles também seriam importantes para entender. Mas assim, o mínimo, mínimo do mínimo, certo? Aristóteles e Agostinho, esse é o mínimo do mínimo para poder entender. Então, é muito ruim ler São Tomás sem conhecer a discussão, a leitura de Agostinho e de... Aí alguém falou, isso é uma vida de estudo, ferrou. É exatamente, mas é para ter uma vida de estudo, não é? Vai ler São Tomás sem ter uma vida de estudo, não tem condição. Eu demorei 6 anos para começar a entender o que São Tomás estava falando. E agora eu já estou começando a entender. Mas assim, basicamente esse é o mínimo aí para começar a entender o São Tomás, né? Esses livros introdutórios, eu diria assim, cara, você lê esses 4 que eu indiquei, por exemplo, em um mês, e depois já larga as introduções e vai para os filósofos mesmo, assim, né? É difícil, a primeira vez que você vai ler, você entende pouca coisa, mas com o tempo começa a pegar. Outra coisa que seria importante para ler o São Tomás seria estudar latim, né? Porque as traduções são ruins, as 2 traduções que tem em português são ruins, por motivos diferentes. A da Loyola, porque do nada eles colocam Teologia da Libertação no meio da tradução, é uma coisa insana. Tem vários tradutores, alguns melhores, outros piores. A do Alexandre Correia, porque ele traduziu num bonde, então é super bem intencionado, super boa, mas ele traduziu num bonde e ele devia escrever no meio do bonde. Então, assim, ela tá cheia de erro por motivos logísticos, assim, sabe? Então, as 2 são ruins do português por motivos diferentes. Independente, é importante conhecer o latim para poder ler, de fato, São Tomás no latim, né? Para quem lê inglês, tem um site em inglês que é o New Advent, que tem artigos de filosofia tomista, que é muito legal, e tem a Suma Teológica numa tradução que nota 7, vai, assim, mais ou menos, que é bom, porque nota 7 eu daria menos para essas 2 que tem em português do que a nota 7, então tá melhor do que essa que tem em português. Então o New Advent tem lá. Tinha uns dominicanos, DHS Priory, que eram uns dominicanos que tinham praticamente a obra inteira de São Tomás, eles traduziram e colocaram na internet e derrubaram. Eu não sei por qual motivo, se foi o capeta ou o que foi que fizeram, mas derrubaram a obra de São Tomás que estava publicada, né? Mas talvez alguém consiga obter acesso aí num desses sites, assim, de voltar no passado na internet, acho e tal. Enfim, o New Advent tem artigos muito legais sobre matéria, sobre forma, tudo em inglês, mas são artigos bacanas da Enciclopédia Católica de 1916, que é uma das melhores enciclopédias de fato que já foram feitas, né? Ela tem alguns artigos, alguns verbetes são muito bons, outros são fracos. Ali tem também muitos padres da igreja. Então, para estudar o São Tomás mesmo é por aí, né? Só isso aí que eu tô falando já deu uns 2 anos de estudo, mas a ideia é estudar bastante mesmo, né? Não, e até uma coisa que eu falo sempre para quem me pergunta, claro que eu estou iniciando também, né? Tipo assim, tomista com menos de 30 anos não se pode dizer, porque não há tempo hábil para você conseguir ser tomista, ou seja, tanta coisa você tem que ler. Assim, você tem um almejo, uma aspiração. Mas sempre que me perguntam sobre a questão de São Tomás, ou seja, enquanto você, para entender, ele vai ter que ir lendo Aristóteles, Platão, Santo Agostinho, você pode ir lendo Santo Tomás se você for bem direcionado. Por exemplo, para você se ambientar com ele, você tem as catenas, você tem os comentários, você tem algumas obras específicas que, se você for focado e preparado, você já vai tendo um tipo de ambientalização mesmo com ele. Eu não sei o que tu acha. Sim. Não, eu acho ótimo. Veja, assim, é que são níveis de leitura. Por exemplo, a Catena Áurea, para quem tem algum contato em leitura de encíclicas, para quem lê tradição da igreja, já lê os Vidas de Santos, não é um livro tão absurdo de ser lido. É uma compilação de grandes nomes, grandes sábios da igreja comentando o evangelho. Então, ele não demanda uma preparação filosófica tão extensa para ser lido Catena Áurea. Próprios comentários ao evangelho, ou, sei lá, os comentários ao livro de Jó, por exemplo, que é um favorito meu. Então, assim, esses livros, de fato, de comentários do evangelho, para quem está mais na tradição da igreja, são uma boa forma de começar a leitura de São Tomás, é um caminho. Não entra Eles são mais teológicos, embora tenham um conteúdo filosófico, né? Mas, assim, eles são maravilhosos. São Tomás, então é uma forma introdutória de leitura, claro. Para a filosofia política, você tem o De Reino, que é um tratado introdutório, um tratado super
Ele escreveu para o cara que ia ser o rei de Chipre, né? Que de fato não conhecia nada sobre nada. Então ele escreveu já para o leitor. Ele está preocupado com o leitor que não entende nada do assunto de reino. Você tem aí obras variadas, que são... Anti-Essência, por exemplo, é péssimo como introdução, é melhor a Suma Teológica do que o Anti-Essência. Por mais que seja uma obra de juventude, o TCC do São Tomás, assim, entre aspas, não é uma obra boa para introdução. Então, que assim, é tão vasta a obra de São Tomás, eu acho ruim que muita gente fica, quem é muito erudito, fica preso só na Suma de Teologia, sem entrar, por exemplo, na Suma contra os Gentios, nos comentários do Aristóteles, na questão de veritate, assim por diante, questões disputadas sobre a alma, assim por diante. Só que, embora eu ache ruim, eu acho que para quem está começando, a Suma Teológica é muito boa. Mas aí você precisa ter uma visão integral dela, certo? Porque o pessoal se perde nos pedaços. Então, por exemplo, ali no New Advent, qual que é uma das partes que eu mais gosto do site? Ele tem os capítulos, os trechos da Suma, colocados por parte. Então você consegue entender a estrutura da Suma Teológica. Porque isso é muito importante, não é só questão de... Às vezes o índice da Suma, para quem está começando, é mais importante do que o conteúdo de alguma pergunta específica. Porque o índice te dá... Você começa a entender qual é a estrutura que ele está querendo falar. Então ele está querendo falar, bom, Deus existe, é assim que se dá a lei, é assim que se dá a governança das coisas, esse é o homem, esse é o hábito, não sei o quê, na primeira da segunda. Daí na segunda da segunda ele vai falar das virtudes, mas por quê? Na primeira da segunda ele falou quem era o homem, qual é o fim da vida, qual é o fim das ações. Na primeira parte ele falou se Deus existe, o que ordena. Então você começa a entender qual é a arquitetura da filosofia de São Tomás. Isso é fundamental, eu acho, para quem está começando os estudos, entender qual que é o problema que ele está tratando, né? Mas aí, novamente, sem conceitos básicos assim da tradição, por exemplo, de Agostinho, não sei o que, é muito difícil entender por que ele está tratando esses temas, né, e não outros. Sim. Até teve uma pergunta legal aqui do pessoal. Essa aqui eu achei interessante, não estava na minha pauta e eu gostei. Se o Padre Brown seria atomista? Bom, certamente, olha, o Padre Brown, assim, não tem outra, para a época que foi escrito, para o contexto, não tem nem outra possibilidade. Gente, a gente está falando final do século XIX, começo do século XX, Chesterton, Inglaterra, pelo amor de Deus, só tem tomismo. É o auge do tomismo. O negócio, o Padre Brown não só é tomista, como ele seria, sei lá, a gente pode até debater se ele seria do oratório do São Felipe Neri ou se ele seria franciscano, isso aí tudo bem. Agora que ele era tomista nem entra no debate, imagina. Não precisa nem falar, não precisa nem achar um trecho falando ele é tomista, isso é desnecessário. É que nem o Tolkien. O Tolkien foi formado numa formação tomista. Mas como que você sabe disso? Bom, o padre dele chamava Francisco Xavier, o padre que era o tutor dele, do oratório de São Felipe Neri, criado pelo cardeal Newman. Só faltava ele ser formado em alguma coisa que não fosse tomismo. Então, é algo que, dado o contexto, não tem nem... Isso da pessoa não estudar tomismo é uma coisa mais posterior na igreja, né? Recentemente que o pessoal parou de estudar São Tomás, que teve assim deu a louco, o pessoal falou, não, vamos ler Nietzsche para ver se a gente vira católico lendo ateu, o inimigo da igreja. Mas esse tipo de moda é mais recente aí e nociva, francamente, né? Não é para ler Nietzsche para virar católico, é para ler Nietzsche, se você só vira católico lendo Nietzsche se você for ateu, doido, daí o Nietzsche ataca a igreja, daí pelo negativo. Mas enfim, então isso no contexto ali, claro, seria tomista. Eu já leio, imagino ele lendo São Tomás à noite e depois indo lá tratar de roubo de crucifixo, essas coisas. Uma outra pergunta que o pessoal fez aqui, eu já estou aproveitando para ler as perguntas, porque eu prometi para mim mesmo que dessa vez não iríamos duplicar a live. Dessa vez eu ia fazer no horário. Que seria, o que faz de uma pessoa tomista? O que faz... Então, é o que a gente disse, tem dois sentidos. Um seria esse sentido mais metafísico estrito, né? Que seria a pessoa segue o essencial das teses de São Tomás. Mesmo esse é muito polêmico, porque, por exemplo, Garrigou Lagrange é tomista, Cornélio Fabro, João de São Tomás,
os vários intérpretes, vários seguidores de São Tomás têm divergências em relação à interpretação e à filosofia verdadeira. Então, o que faz a pessoa ser tomista, nem mesmo nesse sentido filosófico, é determinados princípios metafísicos, éticos, de filosofia prática, princípios gerais de filosofia, a pessoa segue a linha de São Tomás de Aquino, ou seja, segue basicamente os princípios que ele colocou. Isso no sentido filosófico. No sentido mais amplo, as implicações práticas desses princípios, ou seja, o que esses princípios dizem para a vida, para o mundo, certo? A pessoa segue. Então, por exemplo, isso que eu falei de amor ao mundo criado, de fidelidade ao magistério da igreja, doutrina social da igreja e tudo, a pessoa que segue isso, nesse sentido, é tomista também, né? Então, esse é o segundo sentido. No primeiro sentido, quem é tomista? Bom, basicamente filósofos que seguem princípios de filosofia tomista, né? No segundo sentido, a doutrina social da igreja é tomista, a literatura, o Tolkien era tomista, o Chesterton é tomista, então é um segundo sentido da palavra mais amplo, mais lato sensu, né? Mas sim, a pessoa tem uma certa admiração por São Tomás e uma certa vontade de seguir aqueles princípios, uma influência deles, né? Então esse seria o segundo sentido mais lato sensu. Os dois voltam para o fato de que ser tomista é seguir os princípios de São Tomás, não é seguir todas as teses de São Tomás. Até porque, por exemplo, todas as teses, detalhe por detalhe, vírgula por vírgula, aí alguém falou, a igreja é tomista. Bom, isso é o que os papas todos estão falando. Aliás, isso daí tem magistério da igreja que não acaba mais falando que a igreja é tomista. Tem o Vaticano II, o Concílio de Trento, tem o Pio XI, Pio X. Aliás, Pio X andava por aí pela Itália de sandália e Suma Teológica embaixo do braço. Então tem São Pio X, São Pio V. Bom, enfim, o que você quiser tem, não falta. Os papas da igreja, eles defenderam o tomismo assim em trocentas, trilhões de vezes em documentos da igreja. Então falar que a igreja tomista não é nenhum absurdo. Mas, fundamentalmente, é seguir os princípios de São Tomás, né? Então esse é o ponto. Não significa seguir todas as teses, porque, por exemplo, São João Paulo II, todo mundo, não tem nem para onde ir. Mas assim, não significa seguir todas as teses, porque, por exemplo, a Imaculada Conceição, a gente não segue. É uma tese de São Tomás que acabou que ele não acertou 100%, embora tivesse dado um passo na direção do acerto, teve erros. Então, ser tomista não é seguir todos os detalhes, é seguir os princípios gerais, né? Os principais, que é o grande acerto no começo que vai terminar num acerto no final, né? Pequeno acerto no começo para terminar grande, parafraseando São Tomás. Ao contrário, né? E ele foi tido como doutor comum, né? Então, a igreja nunca condenou abertamente alguma coisa dele. Ou seja, não leiam isso aqui de São Tomás. Nem ele se retratou, né? Então, é algo realmente especial e único na história da igreja. Mas para nós poder chegar no nosso final, eu sempre digo para o pessoal, né? Dar uma lida nos livros do Chesterton com calma, né? Com atenção, com dicionários, e principalmente assim, prestando atenção em nomes, pessoas, cidades, né, para que consiga cada vez mais estar dentro do ambiente do Chesterton. Mas isso são dicas de detalhes, são dicas menores. E o que eu queria que tu desse aqui, e que eu já fiz isso lá no Telegram, mas acredito que vale a pena nós ter uma segunda opinião, como que a pessoa lê esse livro de introdução ao tomismo com técnicas filosóficas, digamos assim, ou pelo menos como é que você extrai o essencial desse livro aqui? Uhum. Eu adorei essa pergunta, só vou comentar que uma pessoa colocou aqui que eu queria comentar que está sensacional. O tomismo não salvará o mundo, mas o mundo não será salvo sem o pensamento tomista. Adorei essa frase, porque assim, claro, quem salva o mundo, obviamente, é só uma pessoa que é Cristo. Na verdade, no caso, 3 pessoas Santíssimas Trindade, são esses que salvam o mundo. Mas o tomismo é um caminho para chegar nessa salvação do mundo. Então, esse é um caminho que eu diria indispensável, assim, né? Mas, enfim, indo para a pergunta, a gente pegou o livro ali para ler, certo? O livro de São Tomás. Basicamente, olha, isso vale para qualquer livro. A Vida Intelectual, do Padre Sertilanges, vai dar dicas fantásticas. 2 livros, né? Como ler livros do Mortimer Adler. Gosto das edições mais antigas, não das edições posteriores. E A Vida Intelectual do Padre Sertilanges, 2 seguidores de São Tomás. Aliás, o Mortimer Adler se converteu ao catolicismo via
mais ou menos igual a mim, estudando São Tomás, na mesma linha, ele se converteu ao catolicismo. Enfim, quando você vai ler um livro, leiam com silêncio, com paz, com atenção, com horário diário de leitura. Tenham sempre horário diário de leitura, é muito importante isso. Anotem as partes essenciais, façam um fichamento capítulo a capítulo. E veja, isso de capítulo a capítulo é porque eu testava com meus alunos, falava, ficha o livro inteiro, eles não conseguem. Daí eu falei, ficha cada capítulo, ou seja, faz as principais ideias, resume as principais ideias numa página de cada capítulo, um por um. Quando eles começaram a fazer isso, eu vi que meus alunos deram assim, um crescimento absurdo na capacidade de reter o conhecimento. Por quê? Você tem que ler, ter uma primeira leitura fluida, depois ter uma segunda leitura destacando cada elemento essencial do texto, certo? Tem livros que não merecem nem meia leitura, mas alguns livros merecem 3. Então, os que merecem 2, 3, você faz uma primeira fluida, você faz uma segunda pegando ponto por ponto dos pontos essenciais de cada capítulo, anota esses pontos, certo? Não precisa necessariamente riscar o livro, você pode riscar o livro, mas assim, não necessariamente riscar o livro, eu praticamente não gosto tanto disso, mas ter uma folha de papel com um resumo de cada página, né? E aí você tem que meditar as páginas para poder fazer esse resumo. Contemplar as páginas, meditar elas, para quê? Para você descobrir quais são as ideias centrais, qual é o ponto fundamental. Mais ou menos na linha do Mortimer Adler, primeiro, entender o que o autor do texto está querendo falar, depois, qual é o argumento de fundo do que o autor do texto está querendo falar, e por fim, o que aquilo implica para a minha vida. Então, sem perceber, o Mortimer Adler está seguindo o esquema de Hugo de São Vítor da meditação do conhecimento. Então, o que está sendo falado, medita-se para chegar a quais são os princípios essenciais disso, e por fim, o que isso implica para o meu conhecimento, para a minha vida. Isso, cada capítulo você consegue fazer esse resumo do capítulo. Se for feito assim, isso envolve leitura atenta, meditação, anotação, aí você começa a ter uma leitura mais produtiva, né? E pesquisando aquilo que você não sabe, tem que ter a humildade de saber aquilo que você não sabe e pesquisar. Eu dei essa dica para um menino da faculdade, aí ele foi para uma aula e o professor falou a geografia, ele não sabia o que era a geografia, daí ele foi pesquisar o que era a geografia e ele entendeu o conteúdo da aula. Simples assim, mas quanta gente não tem a humildade de pesquisar, daí vê lá a geografia, nunca vai pesquisar e fica sem saber, daí não entendeu aquele conteúdo, fica com uma lacuna, né? Então, não deixar criar lacunas no nosso conhecimento, né? Show de bola. O pessoal tá afogando em mim que eu tô com um cara de sono aqui, eu tô cansado só. Passei o dia inteiro lendo, enfim, mas faz parte aí. E, bom, te agradecer muito aí, Guilherme, mais uma vez. Quando eu estava pensando aí em todas as pessoas por desafio, o pessoal estava mandando mensagem no privado, quando eu disse que ia ter um desafio. Vai ter o Guilherme, né? Vai ter o Guilherme, vai ter o Guilherme. Vai ter o Guilherme. Eles já querem já que seja aqui sempre já, mas com certeza aí até o final do ano mais uma sai, né? Tá saindo uma por mês quase praticamente, então. Não, tá saindo mais que uma por mês. Eu, sinceramente, para mim, eu amo tanto essa página e esse diálogo aqui que a gente está tendo, que eu, para mim, se fizer uma por dia, claro, não tem horário para isso, mas assim, por desejo, se fosse uma por dia, eu tava feliz da vida. Eu, só para discutir Chesterton, São Tomás, essas coisas boas, nossa, eu falo até amanhã, aqui, se for o caso, sobre isso, porque é uma alegria muito grande, são coisas que dão uma alegria tremenda, né? Já tive que estudar, fazer tanta coisa contra gosto, pô, deixa fazer um negócio que eu amo, é um prazer imenso. A gente tem que ensinar tanta coisa que a gente tem que estudar de uma Pois que é ingrato, assim, missões ingratas na faculdade, em todos os lugares. Então, aqui é coisa é um amor mesmo tremendo que eu tenho por esses autores e que esses autores, no caso, amam as coisas que eu amo, ou seja, tenho uma verdadeira amizade com eles para fora do meu tempo, assim. Sim, beleza. O pessoal tá perguntando se o vídeo sobre o Lewis vai pro YouTube. Ele já falou na live, vai sim, meu caro. Vai pro YouTube, sim. Então, agradecer ao pessoal aí que nos acompanhou. Dizer que quem quiser depois, além das 24 horas, ter a live, vai ter lá no aulão. Vocês estão o link lá na bio, lá, é só darem uma olhada. E é isso aí. Amanhã temos live com o professor Penitente. E segunda-feira fechamos o desafio com o pessoal da Formação do Imaginário. Obrigadão, Guilherme. Um abraço para toda a família. Enfim, um abraço, muitíssimo obrigado. É um prazer imenso. Valeu, tchau, tchau.